Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso de Primeira Câmara online. Aqui estamos na Câmara Avançada, dando início a esse estudo de hoje, que se chama A Iniciação e que é a lição número 6 da Câmara Avançada, já nessa reta final desta etapa de estudos, e que é também a nossa lição número 22 desde o início do curso de Primeira Câmara. Vamos então olhar os nossos conteúdos para hoje. Primeiramente, vamos fazer uma recapitulação breve dos 4 estados de consciência, que foi o nosso tema anterior, nossa lição número 21, e logo vamos entrar no estudo da iniciação. O que é a iniciação? Para que serve a iniciação? Quem dirige? Como funciona? Os guias ou professores disso que é a iniciação, os requisitos, nós vamos ver, os graus, os diferentes graus iniciáticos, níveis iniciáticos, processos da iniciação, as provas da iniciação, como nós temos ali, como vencer e como triunfar nesse trabalho da iniciação. E então, as nossas práticas, dando continuidade àquilo que já estudamos e praticamos anteriormente, a chave sol e a recordação de si. Certo? Então, primeiramente, uma breve recapitulação dos 4 estados de consciência. Acredito que você ainda tem isso fresco na memória, porque foi a lição anterior, e ali nós falamos que existem muitos estados e que existem, num dado momento, a gente se coloca num estado, num outro momento, num outro estado. Existe uma oscilação de estados e isso é muito importante perceber no autoconhecimento, nesse autodescobrimento. Vimos ali que existe um estado de eicásia, que é um estado instintivo, brutal, de ignorância, um estado no qual a nossa consciência está dormindo e então a gente está sendo dirigido por funções instintivas, por isso a gente pode se comportar como um animal e esse instinto ainda está dominado pelo ego, não é um instinto natural, né? É um instinto fora de lugar, é um instinto desequilibrado, então por isso as pessoas brigam, ou nós, né? Brigamos, nos irritamos, nos agredimos, etc. E esse é o estado de eicásia. Aí nós vimos que um pouco acima disso existe o estado de pistes, que ele é mais sutil do que a eicásia. Eicásia é bem fácil de ver quando a gente entrou nesse estado, porque a gente muda a expressão, a gente fica até vermelho às vezes, levanta a voz e etc. Então é fácil descobrir que a gente errou ali, mas quando a gente entra em pistes já é um estado muito mais delicado, sutil, que é o estado de crenças. A consciência também não está funcionando corretamente, desperta, ela está no subconsciente, ela está apagadinha também, e aí a gente acaba funcionando não com base nos dados da realidade, mas a gente acaba funcionando com base nos dados da memória, conceitos, padrões, preconceitos, crenças, opiniões, dogmas, etc. É aquele estado da gente achar que já sabe. A gente olha as coisas em vez de olhar com o interesse de entender, de aprender, a gente já acredita que sabe. A gente vê, em vez de ver as coisas, nós vemos aquilo que temos gravado sobre as coisas, e isso é um obstáculo muito grande para o aprendizado. A gente confunde, como estudamos, a realidade com os nossos conceitos. Em vez de ver as coisas como são, nós estamos projetando aquilo que parece ser, e então isso se torna um obstáculo para a consciência. Samael fala muitas vezes, talvez você tenha visto nas leituras, nos capítulos,
não somente ignoram, mas ignoram que ignoram. Quer dizer, a pessoa não sabe e ela não sabe que não sabe. Ela nem percebeu que não sabe. Esse é o estado de Piscis. Ela acha que sabe. Ela acha que sabe tudo, ou que sabe muito. Porque ela se contenta com os conceitos, com as crenças, com os dogmas, com opiniões, com etc., preconceitos. Ela se contenta com isso. Isso todos nós temos isso em parte. Temos que descobrir isso, porque isso é um bloqueio, uma trava. Lembra da frase de Sócrates, só sei que nada sei? Quer dizer que quando ele percebe que ele não sabe, que ele utiliza uma série de regras e padrões para tentar entender as coisas do mundo, e no fim ele ainda não compreendeu isso a fundo, ele ainda não comprovou isso. Quando ele percebe que não sabe, ele já começou a aprender de verdade. Ele já começou a se abrir para a sabedoria. Por isso ele era o maior sábio e ele dizia, só sei que nada sei. Eu não sei nada. E essa era a sabedoria dele. Engraçado, né? Samael diz também que quando a gente percebe que está adormecido, isso é indiscutivelmente um sinal de que já começamos a despertar. Olha que interessante. Já começou a despertar. Só de você aceitar que está adormecido. Então, valendo a mesma regra da questão do estado de Piscis, só de aceitar que a gente não sabe, que a gente está se sustentando em informações, conceitos, crenças, que a gente ainda não comprovou, só de aceitar isso, já começamos a abrir a nossa concepção, nossa consciência para o aprendizado. E quando a gente começa a se abrir, a gente vai entrar no estado de dianoia, porque é aquele estado de mente aberta, aquele que aceita o resultado A ou o resultado B. Pode ser assim, mas pode ser assado. Eu sempre aprendi assim, mas e se for o outro? Ui, vamos ver. Agora, o ego não aceita isso. O ego se apega a uma forma e ele fica nervoso se alguém falar da outra. Ele fica bravo, ele briga, ele diz eu não concordo, ele fica irritado. Porque o ego se apega a conceitos, ele se apega a formas. A consciência não tem esse problema. Ela pode, inclusive, compreender uma coisa e outra pessoa compreende outra coisa, ela consegue respeitar o direito alheio sem precisar se irritar, né? Sem precisar conflitar, colidir, ou querer forçar o outro a pensar como ela. A consciência é Deus, a consciência é livre. A consciência é uma luz que nos permite viver em harmonia no nosso próprio mundo e em harmonia também com os outros seres. Então, dianoia é revisão intelectual das coisas, revisão intelectual de crenças, sintetismo, mente aberta para entender, vamos ver. É o que a gente chama o terceiro estado de consciência e é também o estado de estar aqui agora, que a gente estudou também na outra aula. O estado de recordação de si, o estado de não estar viajando, não estar projetando um futuro, um outro lugar, uma outra situação. É um estado de discernimento e quando estamos neste estado de discernimento, estamos com todas as possibilidades abertas para compreender, para aprender, para sentir, para se inspirar, para poder comprovar as grandes realidades da vida que estão à nossa volta. E aí o próximo nível, quarto nível de consciência, quarto estado de consciência se chama nous. Esse estado já é um estado divino, daqueles seres despertos que eliminaram o ego e então conseguiram libertar essa consciência que estava presa do ego, se juntar naquela parte que já estava livre, criando uma massa consistente da consciência, né? Tantas partículas que foram libertadas de cada ego se juntam numa porção, numa porcentagem maior de consciência, então conseguem ter uma compreensão, uma visão superior das coisas. Esses são os grandes mestres e guias da humanidade. Nós podemos ter alguma chispinha desse tipo de estado, muito de vez em quando, se a gente trabalhar bastante. Se a gente trabalhar bastante sobre si mesmo e viver bastante dianoia, a gente pode sim ter algumas
pequenas amostras grátis, ou talvez não tão grátis, do que é o estado de nous, ou do que pode ser o estado de nous, se a gente um dia chegar até ele, certo? Então, nós vimos isso, esses são os 4 estados, só retomando, e agora vamos falar da iniciação. Não sei se você já escutou esse nome, a iniciação. Mas lá no tema 8, que a gente estudou, que se chamou O Caminho e a Vida, a gente falava que existe a linha da vida e que existe a linha do caminho. A vida começa no nascimento, termina na morte. Você se lembra? O caminho começa quando? Em algum momento que a gente decidir trilhar esse caminho. E ele termina quando? Quando a gente chegar até o nosso ser. Então nós vimos isso, que assim como existe um processo da vida, com etapas, anos, dias, etc., né, o crescimento, o desenvolvimento, o envelhecimento e a morte, existe todo um conjunto de leis que regem esse avanço da vida. Existe também o avanço do caminho, e esse caminho que é interior, que é da essência até Deus, da essência até o ser interno, é isso que nós chamamos de iniciação. Esse caminho tem uma série de leis, o caminho até o nosso ser. Ele tem uma série de leis. Ele não é uma questão de boas intenções. O caminho até o ser tem algumas etapas definidas. E para a gente poder trilhar esse caminho, chegar até o ser, a gente precisa cumprir essas etapas. Então a iniciação é justamente esse caminho dessa pessoa ou dessa essência voltando a Deus. Esse processo do religare, existe aí todo um trabalho, todo um trajeto que se chama a iniciação. Talvez você já tenha ouvido falar dos grandes iniciados, aqueles que sabiam dos mistérios. Talvez algum texto diga: somente os iniciados eram capazes de interpretar certos símbolos, certas metáforas, ensinamentos, etc. Porque os iniciados eram conhecedores de certos mistérios, em escolas antigas escolas de mistérios, antigas tradições. Os grandes iniciados. Por que o nome iniciado? Porque ele iniciou um caminho. E talvez alguém possa perguntar: ué, mas todo mundo está no caminho? Não. Se você lembra bem da nossa lição número 8, o caminho e a vida, a gente dizia: quem está na vida? Todo mundo que nasceu, que está vivo. Está na vida, porque entre o nascimento e a morte, temos ali toda essa jornada dentro desse corpo. Então quem está na vida? Todo mundo que está vivo. Quem está no caminho? Aqueles que decidiram dedicar sua vida a isso e estão cumprindo com as leis do caminho, porque tem também seus requisitos. Tem que querer estar no caminho, senão a gente não entra no caminho. E tem que saber como estar no caminho, senão também a gente pode querer, mas não sabe como faz, e então acaba não conseguindo. A gente viu que a autorrealização depende de uma série de leis durante todo o curso. Depende de uma série de transformações que a pessoa vai fazendo no físico, na consciência, para ele poder se aproximar realmente do seu ser, se unir realmente com o seu ser, recuperar a consciência, recuperar as partes presas no ego. Quer dizer, uma das leis de tudo isso é a morte do ego. Não existe uma forma de chegar a esse religare, de se unir de novo com o ser sem eliminar o ego, por exemplo. Essa é uma das leis desse caminho. Então, assim como temos essa lei, existem outras leis. Existe todo
um processo que envolve a iniciação e a autorrealização. Então, para deixar isso claro, nós vamos falar aqui sobre os mestres. Nós chamamos esses seres iluminados, guias de todas as épocas, chamamos de mestres ou veneráveis mestres. Ali temos o mestre Jesus e temos outras imagens ali que fazem referência a Moisés, referência a Confúcio, a Krishna, o Buda, etc. Né? Esses grandes que a gente costuma citar, Maomé, né? Além dos que estão representados ali, em geral, queremos dizer, tem Pitágoras, Platão, grandes sábios e guias da humanidade que foram seres autorrealizados. Eles um dia tiveram também a nossa condição de limitação humana, eles também um dia tiveram ego, mas eles conseguiram eliminar seu ego, eles conseguiram despertar sua consciência e produzir o religare, voltar ao ser. Por isso se tornaram grandes mestres e desde então estão lutando, trabalhando para ensinar, para conduzir a humanidade. Podemos dizer que os mestres são também professores da humanidade. Continuam sendo. Eles não estão mais em corpo físico, esses aí. Certo? Eles desencarnaram deste mundo, mas eles continuam trabalhando nas outras dimensões para ajudar, continuam servindo a humanidade. Porque existem paraísos lá nos céus e dimensões superiores que, de certo modo, estão até desconectadas disso aqui. Alguns seres vão para esses paraísos e nem olha para trás, nem lembra mais do que está acontecendo no mundo físico aqui. Mas esses não. Esses aí renunciaram a uma suprema felicidade no paraíso para poder ficar trabalhando pela humanidade, ajudando a humanidade. Veja que coisa interessante. Para continuar servindo. Então esses mestres têm um grupo. Eles trabalham juntos. Já parou para pensar? Eles trabalham juntos. O Buda, tenta imaginar o nível desse grupo. Jesus, o Buda, Krishna, Maomé, Moisés, Pitágoras, Sócrates, Platão, Quetzalcóatl, tantos outros, muitos arcanjos, juntos, todos despertos, sem ego, trabalhando juntos. Imagina o nível desse grupo. Isso é o que nós chamamos a Loja Branca, os mestres da Loja Branca. E se permitem o termo mais correto, a venerável Loja Branca, os veneráveis mestres. Talvez você já tenha ouvido falar, a fraternidade branca, tem gente que também chama dessa maneira, mas Samael nos explica a venerável Loja Branca. Esse é o termo que se usa hoje em dia. Claro que os antigos egípcios, os antigos maias, os gregos, tinham também certos termos da época para se referir a esses mestres que estão muito além do tempo. Então esses mestres conduzem, guiam aquelas pessoas que querem fazer um trabalho espiritual. Esses mestres ajudam todo mundo. Quem pede ajuda para eles, eles ajudam. Claro, o sol brilha para todos, assim é o Cristo e assim são os veneráveis mestres. Qualquer pessoa que começar a pedir, fazer uma oração para eles, pode receber sua ajuda. Claro que eles vão avaliar, né, a situação e os méritos da pessoa, mas eles podem ajudar qualquer pessoa. Isso de modo geral. Mas além de ajudar a todos de forma geral, eles também têm um processo mais específico que é de guiar aqueles alunos mais dedicados, aqueles que querem fazer um trabalho espiritual, aqueles que estão buscando a autorrealização e estão interessados em se dedicar, aqueles que querem levar a sério o negócio, aqueles que querem se transformar, aqueles que estão dispostos a eliminar seu ego, dispostos a renunciar uma série de ambições, vaidades, caprichos, ódios, conflitos, invejas, etc.
aquele que está disposto a fazer uma transformação mesmo para poder buscar a sua autorrealização. Aquela essência que já está com essa urgência. Lembramos que existe o livre-arbítrio. Tem muitos que não estão sentindo essa urgência, não têm esse interesse e devem ser respeitados, porque tudo tem o seu momento. A gente não deve forçar ninguém a fazer as coisas fora da hora. Mas também existem pessoas que estão com essa urgência, porque a sua essência chama. E se a sua essência quer fazer um trabalho sério espiritual, é porque o seu ser interno lá em cima tá chamando ela e falando: vem, vamos voltar um para o outro. O homem quer voltar a Deus e Deus quer voltar ao homem. Olha que interessante. Então as pessoas que já estão nesse nível de dedicação são aqueles que podem fazer parte já de um colégio. São aqueles que querem trilhar o caminho e precisam ser guiados, precisam ser dirigidos. E então nós vamos ver a ideia do colégio de iniciados. Existe um colégio. Olha que interessante essa imagem. Os mestres despertos são os professores desse colégio. Agora vamos fazer uma comparação com um colégio ou com uma universidade do mundo físico. Veja só, se qualquer pessoa quiser ser um engenheiro profissional, engenheiro civil, por exemplo, o que ele precisa fazer? Ele precisa se matricular numa faculdade, numa universidade de engenharia. E o que ele vai encontrar ali? Ele vai encontrar professores capacitados que já têm aquele conhecimento, todo um currículo que consiste em uma série de disciplinas, matérias que ele precisa aprender, assimilar para poder exercer a sua profissão de engenheiro. Ele vai precisar ter conhecimento de matemática, de cálculo matemático, ele vai precisar de ter conhecimento de física, ele vai precisar de ter conhecimento de química, dos materiais, por exemplo. Vai ter que ter uma série de conhecimentos para poder exercer a sua profissão. Que se ele não tiver esses conhecimentos, ele não vai conseguir construir, digamos, como engenheiro civil. É claro isso, não é? Tem como se tornar um engenheiro profissional sem adquirir aqueles conhecimentos? Não tem. Sozinho, por si só? Não, ele precisa de um sistema organizado. Se ele for sozinho, nem ele sabe o que ele precisa para ser engenheiro. Ele precisa de alguém que já sabe, que diga, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é o básico, você precisa disso aqui. Aí você pode também se especializar nisso, naquilo. Quer dizer, ele começa a entender como que a coisa funciona. Então aqui no campo da espiritualidade, segundo a Gnose nos ensina, também é assim. A gente está se propondo a adquirir a maior ciência da vida, que é a ciência da criação, da natureza, da consciência, do espírito. Isso não é uma questão apenas de boas intenções, seja bom. É muito mais que isso, é mais complexo. E então nós precisamos também, assim como o engenheiro, dos especialistas. Nós precisamos daqueles que já estão formados nisso, aqueles que já são mestres, porque eles sabem as matérias e eles podem nos guiar através dos graus, dos anos, eles podem nos ensinar, e é isso que vai acontecer. Quando a pessoa entra nesse colégio, existe isso. Quando eles consideram que essa pessoa já está apta, ela entra no colégio de iniciados como se fosse uma matrícula. E a partir disso, eles começam a guiar a pessoa. Os veneráveis mestres. Olha que coisa interessante. É interessantíssimo. Só que os mestres não estão aqui no mundo físico. Imagina, se você tivesse um mestre perto de você, mestre desperto, um desses aí, e que você pudesse perguntar para ele, o que eu faço? E ele diz, faça isso, isso e isso. O
que eu pratico? Pratique isso. Aí você tem alguma dúvida, outro dia chega, olha, aconteceu tal coisa, e agora? Não seria uma coisa interessante? Demais, né? Ter um mestre para te guiar. Pois é, pois justamente é isso que acontece no colégio de iniciados. Porém, esses mestres não estão no mundo físico. Eles estão no invisível, mas eles guiam. Então, é um sistema de guiamento um pouquinho diferente daquele que a gente esperava. É um pouco mais misterioso, porque eles não aparecem assim com o rosto e falando, dando ensinamento com palavras certinho, mas eles ensinam de outras formas. Eles ensinam. Talvez você já tenha passado por algumas coisas que você considerou coincidências. Às vezes, aparece um livro na tua mão. Às vezes, alguma pessoa chega e fala coisas que para você tem um impacto muito forte. Você fala, nossa, parece que alguém de lá de cima está falando comigo. Isso era para mim, não é possível. Falou exatamente do que eu estou precisando, do que eu estou vivendo ou do que eu estou pedindo. Então, isso acontece. Os mestres podem ensinar dessa maneira, com a própria vida. As situações da vida. Vem uma pessoa e nos fala alguma coisa, que aquilo é importante para nós. Talvez aquela pessoa nem saiba. Provavelmente ela não sabe. Mas os mestres, vamos dizer que pediram um favorzinho para ela. E ela vem e fala, olha que incrível. Pode ter coisas no sonho. A pessoa que está no colégio de iniciados acaba sendo instruída no mundo astral, no mundo mental, no mundo causal. Quer dizer, a alma lá em cima vai sendo instruída, a essência vai sendo instruída. E pode ser que a pessoa até lembre de algumas experiências durante a noite, que a gente falaria de sonho, né? Mas experiências no astral, que às vezes são experiências concretas, pode ser que a pessoa lembre disso, que ela está sendo preparada, instruída, ajudada. Pode ser que ela não lembre. Mas mesmo que não lembre, ela está recebendo. Se ela já foi aceita como um iniciado, ela já é um aluno. E eles já cuidam, eles olham, eles seguem, assim, acompanham essa pessoa, dão para ela o que ela precisa, protegem ela. Olha que coisa incrível. Os mestres e as suas hierarquias, porque são muitos colaboradores aí também. Então, essa pessoa está sendo guiada, dirigida pelos veneráveis mestres por um processo que tem etapas específicas que eles vão cuidar para que ela passe. Mas aí tem um detalhe, eles também vão ter que prová-la. Eles também vão ter que colocar uma tentação, uma dificuldade para ver se essa pessoa se desenvolve, se supera, para ver se ela aprende, para ver se ela cresce. Talvez você entenda, já tenha visto na vida, que as grandes dificuldades são as que mais ensinam. Se tudo tiver facinho, tudo tranquilo, muitas vezes a gente não aprende, a gente não cresce. Mas quando aparece um conflito, uma dificuldade, uma crise, a gente é obrigado a buscar recursos, buscar soluções, se superar. A gente é obrigado a aprender, a gente é obrigado a buscar de algum jeito uma nova compreensão, uma nova maneira de ser. Então eles vão colocar situações também para ver se a gente está aprendendo as matérias. Eles vão ensinando, 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 ensinando. Chega uma hora que tem que botar uma prova para ver se a pessoa realmente aprendeu. Assim também é nos colégios, nas faculdades aqui do mundo físico, e assim eles fazem. Por isso é que, inclusive, na Bíblia tem, né, que Deus provava alguns dos seus discípulos, seus filhos. Deus colocava à prova. Tem algumas histórias na Bíblia com relação a isso. E a gente pode traçar um paralelo aqui com isso, porque era a própria iniciação. Era para ver se havia fé mesmo, para ver se essa pessoa está disposta a renunciar a uma série de coisas vãs e ilusórias e colocar Deus em primeiro lugar. Colocar a consciência, colocar o ser interno em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então isso que vai acontecendo aqui, ó, é uma autossuperação.
Cada um de nós tem que se superar para poder chegar até o nosso ser. Assim como estamos com o ego, com a consciência adormecida, com os corpos assim desalinhados, em condição lunar, né, nós não estamos preparados, aptos para poder encarnar o nosso ser, que é a suprema perfeição. Para que a suprema perfeição entre aqui, nós temos que nos preparar e muito. Então, nós superar é autossuperação. E isso tem graus que a gente vai estudar aqui. Vencer a si mesmo, vencer essa natureza, a gente esteve falando isso, dominar essa pessoa, dominar os instintos, dominar as emoções negativas, dominar a palavra, dominar nossas ações, dominar a nossa mente, quer dizer, dominar todo esse mundo aqui para colocar esse mundo a serviço do nosso ser, da nossa essência, porque o ego está dominando e o ego só quer se dar bem na vida. O ego quer satisfazer seus prazeres, seus desejos, e a essência quer o amor, a felicidade, a compreensão. A essência quer voltar ao ser. A essência quer voltar a Deus. Mas para que isso aconteça é necessário dominar esse mundo e vencer essas batalhas contra o ego. E por isso é que os mestres, Deus coloca também uma tentação para ver se a gente realmente escolhe a essência e não o ego. É aí que a gente prova a nossa fé. Existe na Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, que é um livro sobre iniciação, que fala que Jó era um filho de Deus que tinha tudo dava certo para ele, e até um momento que ele começa a ser provado, e Deus, o Senhor Jeová, permite que ele seja provado, e ali vem uma representação da tentação, né? E coloca para ele algumas dificuldades, e ele começa a perder bens materiais, perder dinheiro, começa a perder uma série de coisas. E aí ele diz: Jeová dá, Jeová tira, bendito seja Jeová. Que é um ensinamento muito forte. Ele entende que Jeová dá para ele quando ele tem dinheiro, e quando ele não tem é porque Deus também, Jeová nesse caso, né, quis que ele não tivesse. Então ele aceita isso, em vez de brigar com todo mundo, em vez de chutar as coisas por aí, ele decide aceitar aquilo honradamente, mostrando como ele tem uma ética, como ele tem essa ética. Então a iniciação vem também para provar nossa ética. O livro de Jó depois você estuda lá, que inclusive a coisa vai piorando, vão testando a fé dele mais além, depois ele começa a ficar doente, é bastante forte ali, mas é um baita ensinamento, né? Tem também aquele episódio de Abraão, que Deus coloca para ele que ele tinha que matar seu único filho, e então Abraão, né, que situação, né? Ele tinha que ir lá e matar o filho dele, imagina, Deus mandou ele matar o filho dele, e ele com tremenda conflito, né? Tremendo conflito. O que eu faço? Eu amo a Deus, mas meu filho... Aí chega um momento que ele decide, vou matar porque Deus é Deus e nada pode estar acima de Deus, né? Estou dizendo aqui, com minhas próprias palavras, não é que foi falado assim, mas ele chega lá e decide matar. E na hora que ele vai matar, tem uma interferência de um anjo do Senhor e que fala para ele que não precisa, que ele já provou a fé dele a Deus. Claro que isso é simbólico, pelo menos na interpretação da gnose. Isso é simbólico. Não é que Deus falou para ele matar o filho dele. O filho é simbólico de que essa própria pessoa negar os seus próprios gostos, caprichos, apegos. A gente está disposto a renunciar a uma série de desejos e projetos do ego da pessoa para colocar a essência em primeiro lugar, para colocar o caminho espiritual em primeiro lugar. É isso que simboliza o matar o filho. Na verdade, não era para ele matar realmente, né? Nada, era simplesmente para ele estar disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Essa era o ensinamento ali. E quando ele coloca, tranquilo, né? Deus diz, pronto. Então isso tudo tem muita profundidade, né? É uma introdução a um estudo
que tem muitos capítulos aqui para a gente poder falar do que é a iniciação, e a gente recomenda que você leia o material que a gente vai colocar relacionado a essa lição. Então, assim, em todo esse processo, que a gente poderia sintetizar aqui, dominar a matéria, dominar o ego, dominar essa parte animal, para que Deus, a consciência, mande aqui. Veja isso. Quem manda aqui hoje em dia não é Deus. Por mais que isso possa parecer uma coisa terrível, mas essa é a realidade. Nós somos um pedacinho de Deus que tem uma certa independência dele. E o ego é quem está mandando aqui hoje, não é ele. E ele respeita esse livre-arbítrio. Olha que incrível. Ele deixa. Ele deixa a gente nessa situação lamentável. Ele permite. Mas ele também manda umas ideias assim para a gente poder mudar essa situação. Então, voltando. Hoje quem manda nesse mundo não é o nosso ser. É uma segunda natureza negativa que a gente formou, chamada ego. Então, esse processo da autorrealização é a gente voltar a dominar a si mesmo, voltar a assumir o controle deste mundo, porque somos um microcosmos, um mundo, e dar esse controle para a essência e para o ser interno. E em tudo isso tem graus. São graus, degraus. E é o que nós vamos chamar de as provas iniciáticas, porque tem algumas matérias que nós temos que cursar para poder vencer. Então vamos seguir. Primeira prova que aparece, nos explica Gnose Samael, que é a prova do guardião do umbral. O guardião do umbral representa todo o nosso ego junto em uma pessoa só. Imagina, todo o nosso ego, ira, luxúria, gula, preguiça, ciúme, inveja, orgulho, tudo, todos os nossos egos em uma pessoa só. Seria um monstrão. Então, a gente tem que enfrentar esse nosso ego, essa pessoa que a gente foi até agora. E está disposto a mudar. Essa é a primeira prova. Tem que estar disposto a aceitar que a gente foi, ou quem a gente é até hoje, é uma pessoa cheia de defeitos e a gente está disposto a mudar isso. Pronto. Então esse é o ponto central aqui da prova do guardião do umbral. Só que aí o que acontece? Tem uma manifestação dessa prova no mundo físico e tem algo que acontece no mundo astral, que é o mundo dos sonhos lá, né? Então nós vamos falar do que acontece no físico e do que acontece no mundo astral. No mundo físico, o que acontece? A pessoa se enfrenta com seus defeitos, com o seu ego. Aquilo começa a aparecer mais. Defeitos, situações, apegos, né? Vícios, tendências negativas, desejos. E ele começa a enfrentar. Não quero mais ser essa pessoa, vou me transformar. Beleza. Quando ele faz isso, ele está avançando nessa matéria. E aí vai chegar uma hora que vai essa prova no mundo astral também. Tem a parte no físico, a parte no astral, né? No astral, que os mestres estão lá promovendo, né? Organizando para ele, o que ele vai ver? A pessoa encontra um monstro, um gigante. Lá no mundo dos sonhos. No mundo astral ele vê o monstrão mesmo. E aquele monstrão é quem? É ele. Aquele monstrão é todo o ego dele em uma imagem. Imagina isso. E ali, se ele está vencendo no dia a dia aqui mesmo do físico, se ele está se enfrentando com a sua ira, com a sua gula, com a sua luxúria e está botando ordem na casa, ele vai também, lá no mundo astral, ele vai ter coragem de enfrentar esse monstro e esse monstro vai fugir dele. Agora, se no dia a dia aqui no físico, ele está sendo vencido pelos seus defeitos, não consegue parar de cometer os erros, ele está na mesma coisa, quando aparecer aquele monstro lá, ele vai ficar com medo, vai sair correndo, fugir, e vai perder na prova, digamos, perder nessa batalha. Na verdade, esse monstro não vai fazer nada com ele, porque esse monstro é ele mesmo, é uma coisa simbólica, entende? Uma coisa simbólica dele enfrentar a si mesmo ou não, dele ser capaz de olhar para a sua própria feiura e encarar ou sair correndo.
Entendeu as relações? A coisa mesmo, a grande prova mesmo se dá aqui no mundo físico, na vida da pessoa. Porém, ela tem uma repercussão também na parte do mundo astral. E ali no mundo astral, ela na verdade indica se a pessoa está vencendo ou não está vencendo aqui. Isso acontece mesmo, num dia lá. Num dia tal acontece aquilo ali que culmina, né? Porque a prova é todo um processo. A prova não se dá num dia só. Tem um processo que ele está vivendo isso do guardião do umbral. Ele está no dia a dia se deparando com defeitos, se deparando, se deparando, se deparando. E ele está enfrentando, ele está vencendo, ele está enfrentando, ele está vencendo. Aí que os mestres estão ajudando, estão ensinando, estão guiando, estão colocando uma coisinha e ele vence. Então, até que chega um momento que culmina aquela prova toda com uma cena no mundo astral em que apareceu o monstrão lá, um sonho, né? E aí é que ou a pessoa venceu ou ela não venceu. E como eu disse, se no dia a dia ela está vencendo, lá ela vai vencer. Se no dia a dia ela não está vencendo, lá ela não vai vencer. Aí se ela fracassa, ela teria que começar de novo a se esforçar para ter uma segunda chance. Porque os mestres, né, os professores vão dar segunda chance para quem está trabalhando. Isso é que nem numa faculdade. O bom aluno. Um aluno que está sendo esforçado merece uma segunda chance. Ele não tirou nota boa naquela prova, mas eles vão ajudar ele a recuperar. Se ele não está nem aí, se ele não quer estudar, se ele falta às aulas, o professor respeita e deixa ele quieto então. Mesma coisa. Né? Então vamos continuar com as outras provas aqui. Quer dizer, o que quer dizer isso aqui? Estamos nos enfrentando com os nossos defeitos. Vamos vencer. Depois vai vir as provas dos 4 elementos. A gente tem falado, e acredito que você se lembra, bastante sobre o domínio da natureza interior. Temos que dominar essa natureza para poder Deus, o nosso ser, nossa consciência, mandar aqui de novo, aqui dentro. Né? Temos que dominar essa natureza. Dominar os elementos, colocar os gnomos para trabalhar para a gente. Me obedeçam. Salamandras do fogo, ondinas nereidas da água, silfos e sílfides do ar, quer dizer, essa mente, as emoções, os instintos, o impulso, a força, todas aquelas qualidades dos elementos, né? O elemento fixo da terra, tudo isso tem que me obedecer, porque se não obedecer a pessoa, essa natureza é quem está nos dominando, e não nós a natureza. Lembra disso? Então, pois é. Então aqui vão ter provas para cada um dos elementos. É como se fosse 4 matérias que a gente vai ter que passar. Olha lá então. Prova da Terra. E vai ter da mesma forma algo no mundo físico, no dia a dia, durante esse período da prova, e uma culminação no mundo astral dessa prova. Então, o que acontece no mundo físico? Eles vão provar, né, eles vão nos ensinar, eles vão nos conduzir e em certo aspecto relacionado com a Terra, depois eles vão cobrar para ver se a gente está assimilando, aprendendo. Olha lá. No mundo físico podem aparecer problemas financeiros, perdas materiais, etc. Porque é o físico, tem a Terra, né? Tem a ver assim, com bens, com coisas, com apego, etc. Então, digo pode acontecer assim porque nem sempre é igual. As provas são um grande mistério. Mas, vejam bem como a gente dizia, se a pessoa sempre tem tudo funcionando, tudo bem, não tem nenhuma dificuldadezinha, não dá para saber que domínio ela tem das coisas. Agora, quando ela enfrenta a crise, ali ela vê se ela tem domínio. Se ela ficar sem dinheiro um tempo, ali nós vamos ver se ela tem fé, se ela tem serenidade, se ela tem tranquilidade. Quando tiver uma perda material, ali nós vamos ver se ela aguenta mesmo, continua equilibrada, com fé, ou se ela vai se desequilibrar, vai brigar com pessoas e vai deixar o ego da ira fazer toda a bagunça. Ou vai cair em toda uma tristeza, uma depressão. Ou vai... Certo? Então, nos problemas nós vamos ver essa ética da pessoa. Né? As provas vêm para testar essa ética da pessoa, essa integridade que a pessoa está conquistando. Então, no mundo físico, aparecem problemas. E olha que incrível, é Deus que está colocando os problemas. Vê como o caminho aqui é exigente. E a gente está acostumado a reclamar de problema.
Mas não, aqui é Deus. É Deus que está colocando, porque nós estamos no colégio dele. Nós estamos no colégio dos iniciados para poder vencer essa pessoa. Então aí ele quer, você quer mesmo? Quero. Tem certeza? Então vou te colocar o que precisa. Então tá bom, então vamos lá. É assim. Então quando aparece a coisa, a gente tem que ter um olhar, opa, nada é coincidência. Nada é por acaso. Eu estou no caminho espiritual. Então o que me acontece é algum ensinamento. O que estão querendo me dizer? O que estão querendo me mostrar? Se a gente tiver essa abertura de terceiro estado de consciência, se perguntando, a gente pode vencer. Agora, se a gente não consegue ter essa abertura e começa a culpar as pessoas, começa a brigar com os outros, começa a se desesperar, o que a gente está mostrando? Que o ego ainda nos domina. A gente está mostrando que o elemento terra no seu lado negativo ainda nos domina. O corpo nos domina, os instintos nos dominam, o medo nos domina, etc, etc. Entende? Então, vamos continuar falando da prova. No mundo físico, problemas financeiros, etc. Pode ser, né? E no mundo astral, é uma cena, né? Que a pessoa vê como se as montanhas estivessem esmagando ela. E aí, mesma coisa. Se ela está firme no dia a dia, ante as dificuldades, se mantém, chega naquela hora, ela não vai se desesperar e as montanhas vão sumir e ela está tudo tranquilo. E se ela no dia a dia não está aguentando a situação, lá ela vai ficar desesperada, vai ficar com medo, vai sentir que aquilo está sufocando ela e etc. Depois acorda, né? Era um sonho, etc. Mas nesse caso não era só um sonho. Entendido? Vamos seguir. Prova da água. No mundo físico, tem a ver com luxúria, quer dizer, desejos sexuais, paixões sexuais, emoções negativas, impaciência, etc. Então, como que a gente prova também essa nossa capacidade? Com a tentação, né? Quando existe a tentação do sexo, por exemplo. Alguma pessoa, alguma situação ali que gera aquele desejo e a pessoa consegue se manter controlando isso, ele está vencendo. Se ele está vencendo as emoções negativas, ele está vencendo essa impaciência, essa intolerância que pode vir de emoções negativas. Então ele está demonstrando também que ele está mandando nas suas águas, não está deixando as águas dominar ele. Isso é o que acontece nessa etapa da prova da água. Nos mundos internos, o que acontece? A pessoa sonha ou tem a experiência de que ela está se afogando no mar. Quando ela está na etapa da prova da água. Não tem um tempo específico, mas vamos dizer que fosse um mês ali, 2 meses, não sei, porque ele está passando por situações. Naquele período, está vindo essas situações. No dia a dia, todo dia. No astral, não. Não quer dizer que toda noite ele está tendo esse tipo de experiência. Isso aí vai acontecer lá num momento específico. Pode ter uma ou outra imagem, mas vai ter no finalzão lá, aquilo, né? Ele no dia a dia está tendo as situações. Se ele está vencendo, né? Vencendo, um dia vai culminar que vai ter ali aquele mar, talvez com uma tempestade incrível, e ele aguenta, ele nada, ele vai e ele sai, chega lá do outro lado e vê o mar. Às vezes vem um tsunami, às vezes vem uma onda grande, pode ter N configurações, mas a água, né, sempre vai se expressar de alguma maneira no astral como água. Então, se a pessoa está vencendo, ela não vai se afogar. Olha que interessante. Se ela está vencendo aqui, o ego aqui na vida, né? Vamos seguir. O que mais? Prova do ar. No mundo físico, lembra que está relacionado com a mente? Dúvidas. Tem época que a pessoa fica confusa. Preocupações. Confusão, já coloquei ali, né? Medos. Ela fica transtornada. A mente dela tá que ela não aceita, ou não acredita, ou duvida. Ela tá numa crise mental. Isso é o mundo aqui, é o ar ventando aqui dentro, né? É aquele vendaval na mente que vai e volta, e ele tem que dominar isso aqui. Ele tem que ser mais forte. E se ele for mais forte, vai vencendo isso. Quando chegar na culminação da prova no astral, olha lá, o que acontece? A pessoa se vê caindo em um precipício. Mas se ele está vencendo no dia a dia, ele vai se manter sereno e vai chegar no chão e tudo tranquilo.
É uma forma, né? Uma possibilidade, né? Ou ele pode se sentir voando, de repente, e dominar esse medo, essa coisa da queda, né? E de repente, pá, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada. Porque ele está vencendo o elemento ar. Caso contrário, ele vai ficar com aquele medão e sentir que ele está caindo, caindo, caindo. Vê? Ele tá no elemento ar quando ele está caindo. Assim como o outro está lá no elemento água quando está se afogando. Então, depois vem a prova do fogo. Aqui, no mundo físico, olha lá, calúnias, ofensas, perseguições, etc. O físico, o fogo, né? Tem a ver com aquele impulso, tem a ver com aquela força, aquela coisa. E negativamente a gente estudou, né, que é a ira, é uma impulsividade negativa, né? É ódio, rancor. Então, quando aparece essa prova, o que estão colocando ali? Pessoas que acabam ofendendo a gente, caluniando a gente, perseguindo a gente. Olha que situação. Qualquer pessoa que não tiver uma boa instrução, uma clareza do que são as provas iniciáticas, ela vai reclamar. Se alguém chegou ofendendo ela, ela vai reclamar. E isso vai mostrar a ira dela solta, livre, rancor, uma maledicência livre, o elemento fogo trabalhando para o ego tranquilamente. Agora, se alguém começa a falar mal dele, alguma coisa assim, ofender ele, ele consegue aguentar aquilo. Veja, o fogo está querendo queimar dentro dele e ele está controlando, ele está botando ordem aqui, dizendo, fica quieto aqui. É forte, né? É forte, mas é assim. É necessário que a gente seja provado, porque senão a gente não domina. Em algum momento, a gente tem que ser submetido às tentações. Tudo isso são tipos de tentações para a gente poder se desenvolver. Então, conseguiu ficar quieto, não culpou pessoas, não brigou, aguentou, se segurou e botou ordem aqui, desenvolveu a força de vontade, desenvolveu fé, desenvolveu serenidade, esperança, vai dar certo, nós vamos ficar aqui. Ou Jeová dá, Jeová tira. Né? Tem esses entendimentos de que por alguma razão Deus me colocou isso, eu vou vencer com a cabeça erguida. Não vou deixar me derrubar, não vou culpar pessoas. Eu entendo que eu tenho um karma também e se me aconteceu isso, por alguma razão e eu não vou fazer um papelão aqui e brigar com todo mundo. Vou aguentar, vou pagar meu karma dignamente e vou ter uma atitude consciente aqui. Veja, venço meu ego, venço meu rancor, venço meu ódio, não vou deixar o ódio tomar conta. Se eu não estou conseguindo controlar, pelo menos eu fico quieto. Etc, etc. Quer dizer, vai pondo ordem aí, vai vencendo a prova do fogo, que é um processo, como a gente falou. Chega na etapa da culminação, no mundo astral a pessoa se vê entre as chamas, no meio do incêndio. Se ela está vencendo no físico, ela vai caminhar tranquila, não vai acontecer nada. E se ela no físico não está aguentando, o ódio está sendo mais forte, a maledicência, a briga, tudo está sendo mais forte, a impulsividade estão controlando ela, está culpando todo mundo menos ela, então ela vai se ver desesperada no meio daquele fogo, daquele incêndio, vai tentar correr, vai tentar fugir, vai ter problema ali. Daí vai acordar de repente, nossa, tive um sonho. Né? Mas aquilo não é só um sonho, aquilo é um ensinamento do que está acontecendo com ele no seu processo iniciático. Estão entendendo, pessoal? Está entendendo? Falamos até agora da prova do Guardião do Umbral e das provas dos 4 elementos, dirigidas pelos mestres. Aí, se a pessoa passou essas provas, que são no início, ela vai poder ir para um nível, sendeiro ou caminho, né? O sendeiro iniciático quer dizer o caminho iniciático. Ela vai seguir em umas matérias mais avançadas. Agora ele mostrou que ele é sério no negócio. E daí ele já é um candidato sério. E vai começar a enfrentar as provas que estão mais adiante. Então, hoje nós não vamos estudar em detalhe essas provas. Você pode até ter acesso nos livros de Samael. Mas a gente vai citar para fins aqui do nosso estudo. Né? Existem
9 iniciações de mistérios menores, são 9 aprendizados, cada um com a sua lição e a sua prova, e depois 9 iniciações de mistérios maiores. Voltei nas menores. Aqui, o que acontece? A pessoa recebe de novo, esse candidato, provas dos elementos. Vai ser de novo provado na terra, na água, no ar e no fogo. Vai tendo várias provinhas ali, meio parecidas com aquilo, que ele vai tendo que desenvolver a serenidade, desenvolver a paciência, desenvolver a fé. São situaçõezinhas, às vezes é uma coisa que é só na cabeça dele que está acontecendo. Em alguns casos é um problema, digamos assim, físico mesmo, falta dinheiro mesmo. Em outros casos não, é só na cabeça dele, é uma preocupação. Todo mundo que está em volta está tranquilo, mas ele está preocupado porque ele está passando por uma prova. A oitava iniciação, por exemplo, de mistérios menores, diz que tem a ver com a prova de Jó, que é a prova da paciência. Então, às vezes, ele tem que ficar um tempo com alguma situação que incomoda ele, mas ele tem que aguentar. Ele tem que desenvolver a paciência, serenidade. Não pode exigir as coisas do jeito que ele quer na hora que ele quer. Porque aqui nós estamos dando a Deus o comando da situação. Quem controla as coisas agora é o nosso ser. Que se faça a vontade dele, não a nossa. Então a gente vai transferindo a ele a autoridade dessa vida. Olha que coisa incrível. Porque a personalidade assumiu essa autoridade, né? Então, serenidade, etc. Quando ele chega na nona de mistérios menores, que ele já tem um grau, né, bem respeitável, é que ele vai poder entrar nos mistérios maiores, que são as iniciações mais fortes. E aí, essas iniciações maiores estão relacionadas com os corpos. A primeira é uma certa conquista do mundo físico. A segunda, uma certa conquista do mundo vital, quarta dimensão. A terceira, uma conquista do mundo astral. A quarta, de maiores, uma conquista do mundo mental, conquista da mente. São provas relacionadas à mente. Aí diz Samael, quando chega na quarta, nasceu um novo Buda, porque ele é um mestre da mente. Quando chega na quinta de maiores, essa é uma das iniciações mais importantes, ali ele se torna um mestre, ele pode encarnar a alma dele, porque depois do mundo da mente tem o mundo causal, lembra? E o mundo causal é o mundo da alma. Então ali ele pode já encarnar a alma, se torna um mestre, porque ele já tem a alma encarnada aqui. Olha que incrível. E a alma já é uma parte de Deus bem consistente. Aí na sexta ele pode encarnar a alma divina. E na sétima ele chega ao sétimo corpo, ao ser interno, sétima dimensão, sétima iniciação de mistérios maiores, ele já é um autorrealizado. Olha que coisa incrível. E depois ainda existem mais 2 níveis relacionados a algo mais elevado ainda, que é tão distante da gente assim, porque é muito alto. Já são iluminados para chegar nesse nível aí. Então, por isso, por enquanto, a gente não precisa estudar em detalhes, mas se você tem curiosidade, leia o capítulo de Samael do Matrimônio Perfeito, que se chama A Iniciação. Ele vai explicando sobre os graus aí, certo? Então, eu vou falar um pouco dos requisitos. Aqui, os mestres têm requisitos, né? E um dos primeiros é a castidade. Quer dizer que quando o discípulo começa a trabalhar seriamente sobre a sua energia sexual, já não quer mais perder a sua energia sexual, ele já está dominando a sua energia sexual, transmutando a sua energia sexual, ele é levado a sério. Opa, esse aqui tem potencial. Então esse é um requisito. E depois existem 3 aspectos que a gnose nos ensina que são importantes: disciplina, obediência e vontade. Para avançar, para entrar e para avançar na iniciação, para vencer esses desafios. Temos que ser disciplinados, sérios. Assim como um atleta é disciplinado, a gente tem que ser disciplinado na nossa ética, no nosso comportamento, nas nossas palavras. Tem que ser uma pessoa muito correta. Obediência à nossa consciência primeiro, não ao ego.
obediência ao ser, obediência às leis divinas que a gente está estudando, deixar de violar leis, e vontade, que é muita força para poder fazer as coisas, enfrentar o ego, para poder ter continuidade. Naquela hora da tentação, vontade para vencer as provas. Incrível, né? Interessante. Então, aí nós temos de modo geral os 3 fatores da revolução da consciência, que são aqueles que vão nos levar através da iniciação. Quer dizer, a pessoa tem que estar transmutando suas energias, trabalhando na castidade, senão ela não avança na iniciação. Ela tem que eliminar o seu ego, porque é assim que se liberta a consciência que está aprisionada. E as virtudes divinas que estão ali dentro do ego, né? E ela tem que também estar trabalhando no sacrifício pela humanidade, trabalhando para ajudar os outros a crescer, a se desenvolver, tem que estar servindo também para poder ter os méritos e o direito de crescer. Senão também, se ela pensar só em si mesma, ela também não avança. Ela pode ter certos resultados, mas ela fica estancada, nos explica Samael. Então por isso que ele coloca essa grande síntese, que é os 3 fatores da revolução da consciência, que é uma fórmula para esse religar, e é também uma fórmula para avançar na iniciação nesse grande colégio dos mestres. Então, indo para a nossa reta final, a iniciação é a vida sabiamente vivida. Também se diz intensamente vivida. Por quê? Porque um iniciado está vivendo coisas espirituais, misteriosas, mas ele também na vida, como ali mostra uma família, pode ser aqui uma pessoa equilibrada, normal, uma pessoa que não fica querendo se mostrar, não tem que ficar se vestindo com uma roupa estranha, não tem que ficar com uma pose, não fica contando para todo mundo o que ele viu no astral ou que não sei o que, não quer falar que sabe mais que ninguém, não quer ficar discutindo, querendo dizer que a religião dele é melhor ou que outra é pior. É uma pessoa respeitosa, pessoa equilibrada, pessoa amorosa, é uma pessoa que paga as suas contas, não vai ser um irresponsável na sociedade, é uma pessoa que trabalha, pessoa que trata bem os vizinhos, sua família, não vai ser uma pessoa que ficou de mal, criou guerra com pai, com mãe. É uma pessoa normal, que aprende a perdoar, que aprende a respeitar, uma pessoa muito sensata. Ele é um tremendo esoterista, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa aparentemente normal. Olha que incrível. E ele entende que a escola dele é a vida, que isso é um dos grandes mistérios. Porque quando a gente está numa universidade, num colégio, numa escola, você lá dentro estuda aqueles assuntos. Quando você sai, é a tua vida. Uma coisa é o estudo, outra coisa é a tua vida. Mas aqui não. Quando a pessoa entra na iniciação, se matricula nesse colégio dos mestres, a vida dele é o colégio. Ele está na casa dele, é o colégio. Ele está na rua, é o colégio. Ele está trabalhando, é o colégio. Onde ele estiver, pode ser dado ensinamento e pode ser dado uma prova. Olha que coisa, o tempo todo. Nada é por acaso. Tudo pode ter um significado profundo. Olha que incrível como ele tem que viver com a mente aberta para aprender, para se desenvolver. Uma coisa fenomenal. Então, é um tremendo equilíbrio entre o caminho e a vida. Lembra dessa cruz? Esse ponto matemático central que mostra um equilíbrio entre a parte física e material e a parte espiritual. Um equilíbrio entre cumprir também as suas obrigações como cidadão, como pai, como mãe, como filho, como filha. Cumpre bem com isso porque é um equilíbrio com o mundo de fora e com o mundo de dentro, já que ele sabe que o grande objetivo dele está no de dentro. Então aí está, esse ponto matemático que une e equilibra esses mundos e a nossa superação, tanto material, porque a gente quer fazer cada vez o melhor no mundo, mas a gente também quer essa superação espiritual para poder cada vez mais dar espaço aqui dentro ao nosso Deus, ao nosso ser, porque Ele é quem deve mandar e coordenar esse mundo. Isso é a autorrealização, né?
É Deus voltar a se unir com essa pessoa e essa pessoa voltar a se unir com Deus. E aí está todo esse processo didático, metodológico, sequencial, guiado pelos mestres secretamente. Porque eles estão no invisível. Claro que se a gente desperta a consciência, começa a ter os sonhos lúcidos, lembra do desdobramento astral? Aí pode ser que a gente consiga acompanhar melhor o que está acontecendo. Até perguntar para um mestre desses como estamos indo e etc. Interessantíssimo, não? Bem, então, isso é o que nós apresentamos como a iniciação. Então vamos falar um pouquinho das práticas, né? Que é continuar com as anteriores, a chave sol e a recordação de si. A chave sol é inclusive para proporcionar a recordação de si, terceiro estado de consciência, como a gente falou no início. E esse estar aqui agora, estar com a mente aberta. Estar lúcido, estar consciente para poder enfrentar as situações da vida com a melhor capacidade de entendimento possível. Então, finalizando, o que nós vimos? Fizemos nossa recapitulação do tema anterior e sobre a iniciação nós vimos o que é e para que serve. O que é a iniciação? É um processo para voltar até o ser que nos prepara em cada um dos graus, das etapas. É um processo no qual a gente vai sendo conduzido desde o estado em que estamos até a gente se unir com o nosso ser. Conduzido em cada degrau que a gente desconhece, mas aqueles que conhecem nos conduzem. Para isso que serve, para a gente se unir com o nosso ser. Quem dirige? Quem dirige são os veneráveis mestres. Como funciona? Eles vão nos ensinando de diversas maneiras. A coisa vai chegando. Vão nos instruindo, vão nos ajudando, vão nos protegendo e vão também nos provando. Os guias ou professores são aqueles grandes seres despertos. Os requisitos: castidade, trabalhar sério sobre os 3 fatores. Morte, nascimento, sacrifício. Os graus e os processos, as chamadas iniciações. Aí temos os níveis, né, e as provas, que falamos do guardião do umbral, que é enfrentar a si mesmo todo o seu ego. Pelo menos encarar, né? Não é que tem que eliminar tudo de começo, mas pelo menos falar, eu admito que tem essa feiura mesmo e vou vencer. Pronto, pelo menos admitiu e está disposto. Então, aí depois vem os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Que naqueles aspectos vão tentar nos desequilibrar. Vai aparecer situações, vai aparecer pessoas. E se a gente vencer, aguentar e continuar ético e íntegro, vai aparecer um dia no mundo astral algo que culmina que a gente venceu. Talvez a gente não lembre, mas não importa, o problema sumiu. Se a gente estava numa etapa de problemas financeiros, daqui a pouco o problema sumiu, quer dizer, a gente venceu. Olha que incrível. E aí a gente avançou. E se a gente avança, o guardião do umbral e aquelas 4 elementos, a gente entra nesses outros níveis das iniciações de mistérios menores, que daí vão se repetir os elementos, mais ou menos um processo similar, só que um pouquinho mais forte, um pouquinho mais difícil. Só que a gente também está mais preparado, né? E eles nunca vão mandar uma prova que a gente não aguenta, pode ficar tranquilo, os mestres não querem que a gente perca. Eles sempre vão mandar uma tentação no nível que a gente pode vencer, porque eles querem ver a gente vencer, né? Então, depois tem mistérios maiores que vai permitindo a pessoa ir conquistando graus, até conquistar a mente, conquistar a alma e se unir com o seu ser lá em cima. Se tornar também um mestre e poder ajudar outros nesse nível. Olha que coisa maravilhosa. Assim também como no mundo físico, quem se forma numa faculdade um dia pode se tornar também um professor de outros. Tudo tem relação. Como vencer e triunfar? Disciplina, obediência, vontade, sendo correto, ético, íntegro, aprendendo a aguentar, pagar o seu karma, aprender que tudo que é negativo na vida, de certo modo, a gente merece, tudo que acontece com a gente tem a ver com lei de ação e consequência, tudo aquilo volta, então a gente tem que viver aquilo honradamente, não adianta culpar as pessoas que estão em volta, não adianta culpar aquele que trouxe a má notícia ou aquele que trouxe o problema, na verdade se veio até mim é porque eu tinha que passar isso e eu vou passar isso de forma honrada e equilibrada, sem blasfemar, sem odiar, sem culpar, sem reagir. Olha que incrível. Já é um santo, né?
E então, essa pessoa vai vencendo e triunfando, está mostrando que realmente ele está interessado em amar a Deus sobre todas as coisas. Jeová dá, Jeová tira, bendito seja Jeová. Jeová me trouxe as coisas mais lindas e se ele tirou, tá bom, eu aceito. Nossa, isso aí é incrível, é demais, é uma coisa de arrepiar. Então, é assim. Sobre as práticas já falamos e vamos deixar aqui o convite para a próxima lição, lição número 23 na primeira Câmara, sendo a 7 na Câmara Avançada, a Santa Igreja Gnóstica. Quando falamos da Santa Igreja Gnóstica, falamos também desses veneráveis mestres, desses seres e dos seus templos nos mundos superiores. Certo? Bem, pessoal, chegamos no momento da nossa prática dessa lição número 22, a iniciação. Espero que tenha ficado tudo claro. Eu sei que esse assunto tem bastante conteúdo, ele é muito misterioso, né? A gente entender que os mestres estão nos guiando desde o invisível, nos ensinando e também nos exigindo para que a gente supere a si mesmo, domine a si mesmo e coloque a consciência para dirigir de novo esse mundo. Tudo isso pode parecer, de certo modo, extraordinário, algo muito fantástico, né? Mas é também algo muito palpável, muito concreto, muito natural quando a gente compreende e vê que é Deus ajudando a pessoa a se desenvolver. Então, nós vamos fazer a nossa prática, essa prática da chave sol, para buscar o estado de consciência da recordação de si. Lembra-se disso, né? Desse propósito de ter a consciência aqui e agora. Consciência presente. Consciência que não está absorvida em outras coisas, em outros lugares. Se você se lembra, quando a consciência está absorvida em algo, ela está identificada com algo, ela perde a noção de si mesmo. E é importante a gente recuperar essa noção de si mesmo, mesmo atuando com o mundo de fora, se relacionando com os outros, né? Por isso que a chave sol permite consciência do sujeito, consciência do objeto, consciência do lugar ao mesmo tempo. Dividir a atenção nesses três mundos, nesses três aspectos. Então é isso que nós vamos fazer para produzir essa recordação de si e esse exercício de consciência, tá bom? Então, como já temos nosso costume, busque um ambiente e uma postura adequada, que você possa relaxar o corpo, e a gente vai conduzindo aqui uma prática, certo? Vamos colocar nossa música de fundo, bem baixinho. E podemos então buscar uma posição confortável. Fechamos os nossos olhos. E vamos preparando o nosso corpo soltando as tensões, os esforços, os músculos. Fazer consciência de si mesmo. Esse corpo, com seus elementais atômicos, com as inteligências que existem em cada átomo, em cada célula, em cada molécula, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas, em todas as regiões do organismo. Integramos neste momento essas consciências, unidos nesse propósito comum,
de estar em paz, de estar aqui e agora, de estar com Deus, de estar em harmonia com o infinito. Vamos sentindo neste momento essa harmonia que vai nos preenchendo, essa harmonia que vai tomando conta do nosso corpo, das nossas pernas, dos nossos braços, e vai nos ajudando a relaxar e a nos conectar. Conectar-se consigo mesmo. Parece incrível, mas muitas vezes a gente está fora de si, fora de nós mesmos. E é necessário saber voltar, saber controlar a atenção, a consciência. Vamos, então, verificar se ainda existem tensões desnecessárias, músculos tensos, para relaxar, soltar. E permitir essa respiração solta, profunda. Relaxamos os olhos, a boca. Lembramos que um pouquinho de sono é bom para relaxar. Deixamos que o sono chegue. E nos sentimos muito bem. Em contato com essa inteligência do nosso corpo que nos entrega um bem-estar. Essa nossa mãe natureza individual, nossa mãe divina, que nos guia, que nos ajuda, está conosco. Vamos então buscar a recordação de si. Vamos recordar de nós mesmos, sentir a nós mesmos, esse sujeito. Vamos perceber o mundo interior. Tentamos sentir a essência. Estivemos sentindo o corpo desde o início do relaxamento,
Agora vamos tentar sentir a essência, aquela verdade interior, aquela espontaneidade como a de uma criança, aquela sinceridade, aquela beleza interior, aquele amigo verdadeiro que somos lá dentro. Aquele amor que temos pelas pessoas, pela vida, aquela vontade de crescer, de aprender, aquela ânsia de justiça, de que o mundo seja um lugar melhor. Aquela alegria autêntica, aquela naturalidade, aquela mente simples que sabe se contentar com um momento bonito, com um sorriso, aquele sorriso honesto. Aquela beleza interior que a essência nos dá, que sabemos que é algo bonito que temos dentro, que é algo divino. Sentimos isso, sentimos a essência. Somos a essência. Estamos conectados com a essência. Mais além da personalidade, mais além dos hábitos, dos costumes, mais além daquilo que o mundo colocou na gente, mais além de todas as formas está nossa verdadeira identidade. Busquemos ela. Busquemos quem somos realmente, nesse momento. Sentir isso. Estamos aqui agora, sentindo nossa verdadeira identidade, nossa consciência, nossa essência. Nada pode nos tirar desse sentir. Vamos mantendo esse sentir do sujeito, de quem somos, do corpo, do estado em que nos encontramos, toda a percepção da nossa pessoa e do mundo interior dessa pessoa. E vamos agora colocar atenção também no objeto, no objetivo desse exercício, desse momento. Estamos conscientes do que estamos fazendo.
como se estivéssemos nos olhando de cima, percebendo a nós mesmos, percebendo o que estamos fazendo. Não interessam outros objetivos. Só interessa este objetivo. Não interessam outros eventos da vida, porque agora estamos concentrados neste evento. Apenas sentir. Não é necessário pensar. Não é necessário conversar na mente. Apenas sentir. Perceber. E agora, em terceiro lugar, vamos também projetar a nossa atenção no ambiente, no lugar que nos rodeia. Visualizando onde estamos. A mente às vezes quer nos levar a outros lugares, quer nos tirar do lugar em que estamos. É preciso aprender a dominar isso. Estamos neste lugar. Estamos com este objeto ou objetivo desta prática. E estamos conscientes de nós mesmos, do sujeito. Colocando atenção nesses três mundos: sujeito, pessoa, o objeto que estamos fazendo e o lugar. Prestar atenção é o nosso objetivo. Dominar a atenção. Temos que perceber a nossa própria realidade. Nossa pessoa é um animal selvagem que precisa ser domado. Controlar a mente. Para que a essência seja dona dessa mente. Controlar as emoções. Para que a essência nos preencha com as suas emoções superiores. Controlar os instintos negativos para que não nos desequilibrem. Controlar as reações. Controlar as palavras
e atos, porque este mundo não deve mais pertencer ao ego. Este mundo deve voltar a pertencer ao nosso ser interno. Quando não houver mais o ego, tudo o que aparecer na nossa mente será do nosso ser. Tudo o que aparecer na nossa emoção virá do nosso ser. Estamos trabalhando, estamos convidados a essa grande tarefa de dominar essa natureza, de vencer a si mesmo, de despertar a consciência para que o nosso ser volte a ser o dono dessa pessoa, volte a dirigir essa pessoa, essa vida. Todos os esforços valem a pena. Todos os sacrifícios valem a pena. Quando somos preenchidos pela harmonia do nosso ser, pela felicidade interior do nosso ser, pela consciência do nosso ser, pelo amor que tem o nosso ser. Um minuto integrados com o nosso ser vale mais que todos os prazeres da vida. Porque Deus é Deus e é infinitamente maior, mais profundo, mais verdadeiro, mais satisfatório que qualquer sensação meramente física, sensorial. Estamos preenchidos com algo. Estamos pedindo à nossa essência que venha, que abra os caminhos, que nos ensine a viver, que nos mostre como vale mais a pena a essência do que o ego. E que nos dê o impulso a inteligência, a vontade, que precisamos para empreender esse trabalho
para trilhar a nossa própria iniciação, para aceitar os ensinamentos que a vida vai nos trazer através dos mestres, para compreender que muitas vezes Deus escreve certo em linhas tortas. E que as situações podem ser diferentes daquilo que esperávamos. Talvez até aparentes perdas, mas que no fundo são vitórias para a consciência. Estamos em paz. Estamos em harmonia. Estamos despertos. Estamos conscientes. Estamos aqui e agora. Nossa mente está nos obedecendo. Todo esse corpo agora está nos obedecendo. Vamos buscar viver assim, conscientes de si, em posse dos nossos sentidos, das nossas ações. Podemos então concluir o nosso exercício, claro, mantendo a lucidez, mantendo um estado diferenciado. Podemos nos mover. E podemos abrir os nossos olhos. Bem, fizemos então essa prática, a chave Sol, buscando a recordação de si e também tratando de alguns pontos durante essa nossa reflexão relacionados ao trabalho da iniciação, a esse vencer a si mesmo e se integrar com o nosso ser. Esperamos que tenha sido proveitoso e que você possa fazer essas práticas por si mesmo, exercitar isso na vida, que isso seja um recurso que você possa utilizar para melhorar a sua vida, para ter mais consciência frente a todas as situações, para poder avançar nesse caminho. Ok? Então agradecemos mais uma vez a atenção e vamos finalizando. Nos vemos então na próxima lição, que vamos falar sobre a Santa Igreja Gnóstica. Até logo, bons estudos e boas práticas. Grande abraço.